Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz, o nosso Evangelho no Lar. Estamos aí firmes e fortes, continuando com a leitura do nosso Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 2º, indo aí devagar e sempre, nós lemos um versículo a cada vez. Hoje é um dia daqueles de exceção, nós leremos 2 versículos, mas vocês vão entender por quê. E aí a gente vai fazendo dessa forma porque esse Evangelho no Lar, ele tem o intuito não só de promover uma comunhão de pensamentos e de ideias para a elevação de vibração dos nossos lares, de nós mesmos, claro, e do nosso entorno, mas também promover o estudo do Evangelho. Né? Nós que seguimos escolas espiritualistas, nem sempre damos, eu não vou dizer importância, porque a gente lê o Evangelho através de outras obras, né? O que é maravilhoso, fantástico, e mantenham, continuem. Mas eu particularmente senti falta de voltar às raízes e mergulhar no Evangelho Boa Nova, tradicional da Bíblia Sagrada, a parte final da Bíblia Sagrada. E foi por isso, com esse intuito de fazer um estudo aprofundado com uma visão espiritualista, que a gente deu início nesse Evangelho no Lar, que foca aí o estudo de um versículo por dia. Como disse, hoje serão 2, então, sem mais delongas, vamos lá? A gente vai ler então o nosso livrinho de mensagens. Vocês já estão acostumados, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos na mensagem de número 11, Abre a porta, chama-se. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isso está em João, no capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos cada dia as realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna.
A gente então vai respirando profundamente, com os olhos fechados, para ir se concentrando aqui no momento presente. Nos unindo em pensamentos, em sentimentos, nós elevamos esses sentimentos ao nosso Mestre amado Jesus, a quem a gente agradece a presença constante em nossas vidas e especialmente nesse momento, pela instrução, pela inspiração, pela proteção. Agradecemos, Mestre amado, por enviar-nos os seus amigos da espiritualidade que estão aqui conosco, também nos protegendo esse ambiente e nos auxiliando na interpretação do que vai ser lido agora. Nós compreendemos a nossa condição de semente e, mais do que nunca, já escutamos o chamar dentro dos nossos corações para que desabrochemos e busquemos pelos nossos próprios esforços aquele homem de bem que todos nós temos lá dentro, que é aquele que vai alcançar o reino de Deus que também está dentro de nós. São conceitos que antigamente eram muito difíceis da gente conseguir compreender na totalidade. Não significa que hoje compreendamos completamente, mas cremos estarmos um pouco mais próximos dessa compreensão e pedimos o auxílio e o amparo, a inspiração para que essa compreensão se expanda e possa abarcar cada dia mais informações que vão nos auxiliar nesse processo de desabrochar da nossa alma. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Isso aí, pessoal. Então vamos lá. O nosso Mateus, capítulo 2, a gente vai ler hoje 2 versículos, o 5 e o 6, tá? E eles dizem o seguinte: E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E o profeta fala o seguinte: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Vamos ler mais uma vez, versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E o versículo 6 diz, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Muito bem. Dando algum contexto, né, para quem eventualmente não tenha visto os vídeos anteriores, nós estamos fazendo a leitura sequencial e Jesus já nasceu, os reis magos estão a caminho para visitar Jesus, rei Herodes ouve dizer do nascimento do novo rei dos judeus e da visita dos reis magos, e ele ele fica mexido com isso. Isso traz um certo medo, né, em Herodes, e ele chama os seus principais sacerdotes e os escribas para saber aonde que estava nascendo o novo rei dos judeus. E aí vem então esses 2 versículos que dizem que em Belém da Judeia, e aí é lido um pedacinho da profecia que diz que Belém, de modo nenhum, é a menor entre as capitais de Judá, porque é lá que nascerá o novo rei, né? O pastor que apacentará o meu povo Israel. Essa mensagem, esses 2 versículos, eles fazem alusão direta às profecias, né? E a gente já falou aqui outras vezes das profecias, porque como vai se notar durante a vida toda de Jesus,
ela foi pautada pelas profecias. Jesus fez questão, Jesus e toda a egrégora espiritual que organizou e preparou e coordenou a sua vinda, se pautou cada momento da sua vinda naquilo que estava escrito. É como se fosse um roteiro que eles seguiram praticamente à risca, para que desse povo dos judeus que eram muito fervorosos na sua religião e davam muito valor à letra, ao que estava escrito nas escrituras, para que isso também servisse para eles como se fosse um comprovante, exatamente do jeito que falaram os profetas, veio o Messias. Mas a gente sabe que nem assim adiantou nada, né? Enfim, isso aí faz parte também do processo. A profecia também disse isso, que, né, ele seria cuspido, ele seria maltratado, ele seria morto pelos próprios judeus. Mas tem uma outra questão que eu tomei conhecimento há muito pouco tempo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu achei um ponto de vista muito interessante mesmo. Não estou dizendo aqui que eu penso assim, eu acho que nós aqui do canal, a gente busca sempre compartilhar com vocês os pontos de vista para que você, né, que tem o seu senso crítico, possa fazer as escolhas que achar melhor, né? Alguns de vocês provavelmente conhecem o canal da Mônica de Medeiros, e provavelmente já deve ter escutado, né, os mentores da Mônica se manifestando através dela. E o doutor Espanhol, que é um dos mentores, ele tem uma conexão muito próxima com Jesus, porque ele viveu na época, né, de Jesus e acompanhou Jesus e tudo mais, e é um trabalhador de Jesus, né? Então ele tem uma conexão muito próxima com Jesus. E na última, nas palestras de abertura, de inauguração da Casa do Consolador, o doutor Espanhol deu uma palestra sobre Jesus. E ele disse que o fato das escrituras, porque lembra que a gente conversou a respeito dessa preparação que foi feita para a vinda do Cristo, que então os espíritos das trevas foram levados para um aprisionamento no umbral, onde ficaram por 1000 anos. Pois é, só que esses espíritos já trabalhavam na Terra há muitos anos, e tão logo eles souberam que da vinda do Messias, e isso, gente, a gente está falando de também uns 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, a gente está falando de muito tempo, porque esse planejamento já existia há muito tempo, né? De um determinado momento vir esse espírito de Skol, que foi Jesus, ou Cristo, para auxiliar no processo de evolução espiritual da humanidade. E tão logo eles souberam da vinda do Cristo, eles manipularam para que as escrituras contivessem essas profecias infiltradas, vamos colocar assim, no meio da mensagem, para que a vinda do Cristo fosse muito difícil, para que, quem sabe, o Cristo dissesse: ah, não, é para me pregar na cruz? Não vou mesmo, deixa quieto. Então, se vocês forem ver, dentro de tudo aquilo que foi profetizado a respeito dele, a vida dele era para ser muito difícil, e foi. E foi a forma como ele nasceu, aonde ele nasceu, que fazia com que a mensagem dele não fosse tão acreditada, porque as pessoas que vinham de Nazaré, né, tinham assim
existia um preconceito com relação a elas. Posteriormente, né, a sua pregação, a forma como ele apareceu para o mundo, e ainda depois a própria questão de como ele foi tratado até a sua morte na cruz, né? Então, todo esse processo, para quem estuda e se aprofunda, a gente em breve vai chegar aí nesses pontos para conversar melhor sobre isso, mas para quem já ouviu falar, estuda e se aprofunda, sabe o quanto foi difícil. A gente não consegue nem imaginar. Antes, inclusive, da gente conhecer o espiritualismo, a gente sofria demais. A gente sofre com o tratamento que foi dado a Jesus até hoje, na verdade. Mas é que hoje a gente tem um ponto de vista diferente, a gente compreende a questão do corpo físico ser só uma veste, a gente compreende que ele era muito maior do que aquilo, né? E faz com que a gente veja toda essa situação de uma forma um pouco diferente, mas claro que a gente preferia 1000 vezes que não tivesse sido dessa forma, né? E o fato de pensar que os espíritos das trevas, então, agiram para que fosse colocado esses como se fossem assim tarefas, né? Olha, ele tem que cumprir essa tarefa para passar para o próximo ponto, e aqui tem que cumprir essa tarefa e para passar para o próximo ponto e cumprir essa tarefa. E isso da boca dos profetas faz com que a profecia tenha um peso gigantesco. E se o desejo, se isso realmente se configurar como sendo real, claro que poderia ser que esse Messias que estava vindo, ao saber, ao entender, né, como seria a sua vida, poderia ter pensado, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Esse era o objetivo, né, dos trevosos. Mas Jesus, eles não contavam com Jesus, né? Eles não contavam com esse ser maravilhoso, que certamente foi muito amparado pelas forças superiores, pelo Pai, e conseguiu desempenhar a sua tarefa de forma gloriosa. E a gente está aqui até hoje falando dele por causa do sucesso que ele teve, né, na sua empreitada, e a gente é muito grato por tudo. E olhando por esse novo ponto de vista, que eu sinceramente nunca tinha cogitado da ideia de pensar dessa forma, me parece muito plausível que seja assim, porque parecia uma coisa desnecessária, né? Se a gente for ver por que os profetas que são enviados da espiritualidade superior iriam colocar assim situações tão difíceis, né, para o Messias vivenciar, só para se provar como sendo o Messias prometido. Teoricamente não precisava. É um ponto de vista, eu não sei, agora, né, realmente é uma coisa que eu considero como bastante plausível. E por outro lado, esse sofrimento e essa dor que passou Jesus, isso também é um grande ensinamento, né? Porque mostra que, principalmente para nós que estamos encarnados e que sofremos e temos dores, às vezes, muitas vezes durante uma encarnação, mostrando que para a gente aguentar firme, que depois tem, né, a vida real, a vida eterna, ou a gente sabe hoje, né, a verdadeira vida espiritual, que é só um momento, que é uma colheita daquilo que a gente plantou no passado, enfim.
Então essa mensagem, essa informação eu achei muito interessante, gostaria, né, de assim compartilhar com vocês. E eu espero que, sei lá, vocês também possam pensar, né, sobre esse assunto e quem sabe se quiser fazer algum comentário, né, e colocar a opinião de vocês aí. Acho que é um assunto legal para discussão e para troca de ideias, porque, como disse, é um ponto de vista, né? Então é isso. Não coloquei a minha fitinha no capítulo 2, calma. A fitinha, para marcar. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Quem tiver as águas para serem fluidificadas, não se esqueçam, né, de colocá-las à disposição agora, tá bom? Então vamos lá? Mestre amado, gratidão vos damos por estar conosco mais uma noite. Gratidão pela forma como conduziu a sua vida enquanto estava encarnado aqui na Terra. Nós não podemos afirmar que foi como essa interpretação que trouxemos hoje nos mostra, mas se foi assim, coloca a sua vida aos nossos olhos num patamar ainda mais superior e lhe damos graças infinitas por ter aceitado a missão e por tê-la cumprido com maestria. Graças a Deus por ter nos enviado esse mensageiro de luz que soube se conduzir da forma mais condizente com a sua lei, o seu amor, e que a gente possa sempre compreender esse trabalho, essa tarefa realizada pelo Senhor aqui entre nós, de forma a interiorizar em nossos corações, a expandir a nossa capacidade de amar pela forma como o Senhor nos amou e pela forma como o Senhor, Mestre Jesus, nos ama. Muito obrigada por esse amor. Nós pedimos que nesse momento possa vir das fontes mais puras da espiritualidade os fluidos salutares para fluidificar os nossos líquidos, as nossas águas que a gente coloca à disposição aqui nesse momento. Cada um de nós tem uma necessidade física e espiritual, que as águas possam ser individualmente fluidificadas de acordo com as nossas necessidades, que a gente possa receber exatamente aquilo que estamos precisando. Assim como nesse momento de oração, nós gostaríamos também de olhar pelo nosso planeta Terra, a nossa casa, o nosso lar que nós tanto amamos, que ele possa ser envolto pelas luzes da vida, do amor e da paz. Que haja paz hoje e sempre dentro dos nossos corações e que essa paz transborde para fora e atinja todo o nosso entorno. Que cada um de nós faça a sua parte pela paz, hoje e sempre. Senhor Mestre, esteja conosco. Amigos na espiritualidade, muito obrigada pela ajuda. Que assim seja. Então, pessoal, é isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau!